Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa disciplina Contabilidade de Custos. Eu preparei para você 10 aulas, 10 vídeos que a gente vai acompanhar passo a passo a importância dessa ciência contábil, desse ramo da ciência contábil tão importante, inclusive dos dias atuais. Vem comigo que a gente vai entender melhor o significado do que é a contabilidade de custos, como que a gente contabiliza, quanto que a gente apropria o custos, como que o custos ele se desenvolve ao longo do comportamento da cadeia de produção, molinho, molinho. Você vai entender muito bem o que eu estou te dizendo. Para esse primeiro tópico de hoje, a gente vai falar o que é a importância, o objetivo da contabilidade de custos, a relação desse cara chamado custos com o lucro e os fundamentos. O que significa efetivamente a contabilidade de custos. Vem comigo que você vai entender melhor. Bem-vindo! Bem, para a gente começar, a gente precisa então entender o que significa custos, né? Custos é a mesma coisa que despesa, é a mesma coisa que gasto, é a mesma coisa que investimento. Calma, respira, você está sentado, eu também. Vamos entender devagarzinho o significado, então, de cada terminologia dessa. Vamos começar, na verdade, por custos, né? O que são efetivamente custos? E tem um autor muito legal que eu gosto, Charles Hogrand, e ele usa um termo muito bacana a respeito do que significa custos. Ele diz que são recursos sacrificados para produzir receita. Olha que coisa linda a palavra sacrificado. Você abre mão de alguma coisa em detrimento de outra. E essa outra é botar dinheiro no bolso, é produzir receita, é produzir riqueza. Ele fala então que são gastos necessários, são recursos necessários, sacrificados, em detrimento de um objetivo maior, que é justamente produzir receita. Então eles são caracterizados, a gente pode concluir que eles são caracterizados por desembolso de dinheiro. Eu preciso botar o dinheiro na frente para recuperar esse dinheiro e, claro, com o lucro. Esse é o pensamento. Isso é muito importante, pode parecer muito simples, mas isso é muito importante porque eu só posso gerar custos, eu só posso desembolsar efetivamente esse dinheiro se tiver um retorno lá na frente do próprio dinheiro mais o lucro. Se eu tiver receita associada. Se eu botar o dinheiro e não for produzir riqueza, eu não posso classificar e entender como custos. Legal? Sacrifício renunciado para se conseguir um objetivo específico que é gerar receita. Guarda isso, que isso é importante. E aí você vai me perguntar aonde eles estão? Onde estão esses caras chamados custos? Como é que eu vejo eles? Como é que eu enxergo eles? São visíveis? Sim, são visíveis. Eles são visíveis e eles estão em toda a sociedade. Inclusive na nossa relação aqui. Eu estou tendo custo para produzir essa informação para você. E, aliás, deixa eu abrir aqui um parênteses. A proposta desses nossos vídeos é justamente dar um grau de conhecimento, de ilustração, uma forma melhor de ilustrar para você todas as informações. Para isso que a gente produz com carinho. Eu não estou sozinho, eu tenho uma equipe para produzir esse vídeo para você, daí postar eles lá no YouTube. Então não deixa de entrar no vídeo, não deixa de dar o seu like como forma da gente estar motivado cada vez mais, não deixa de botar o teu comentário, porque é isso que vai... E fazer a sua inscrição no canal. O canal tem diversos outros vídeos de diversas outras disciplinas. Então não deixa de dar uma navegada lá, tá legal? Voltando aqui então para o nosso tema, ele está na nossa relação aqui, ele está em toda a sociedade. Na hora que eu aperto a mão de um fornecedor, de um cliente, naquela relação de interesse, tem custos envolvidos, porque aquele interesse vai gerar um benefício amanhã para ambas as partes. Deveria acontecer dessa forma. O custo está na economia como um todo, né? O governo, os agentes municipais, federais, e estaduais, né? Não nessa ordem, né? Eu troquei aqui, né? Municipal, estadual e federal, eles precisam ter a informação
de nível de emprego, nível de desemprego, porque isso vai promover a necessidade do governo em produzir mais oferta de trabalho ou não, produzir mais bolsa auxílio emergencial ou não. Isso mexe com os cofres. Para mexer com os cofres eu preciso entender e ter na mão as informações, o número de quanto que eu vou gastar para produzir aquela riqueza, para gerar um aumento do meu PIB, no caso da economia. E nos negócios a gente tem custo em tudo quanto é lugar. A gente tem custos no capital, a gente tem custos de pessoal para gerir esse capital, a gente tem custos, as indústrias têm custo de armazenagem, custos de logísticas, enfim, os custos eles estão lotados em tudo quanto é local que eu olho, que eu vejo, que eu observo. E aí você vai me perguntar, tá, pô, então é um cara importante esse tal de custos, né? Sim. Mas para que eu tenho que controlar ele? Eu sei que ele está em tudo quanto é lugar, para que eu vou me controlar? Para que eu preciso efetivamente controlar esse cara? E eu vou te responder de uma forma muito simples, tranquilo. Vou falar baixinho, tranquilo, para você entender. Cada vez mais as empresas precisam produzir resultados de forma mais eficiente, mais produtiva, mais econômica, num tempo menor de espaço para garantir concorrência, para garantir mercado. Concorda comigo? Ora, se eu tenho uma ferramenta, um camarada do meu lado, aqui do meu lado, que ele vai me garantir controle do recurso que eu preciso desembolsar, então ele vai garantir a minha melhor competitividade de mercado. Ele vai me garantir até entrar em outros mercados. Ele vai me garantir atingir as minhas metas estratégicas, meu plano de negócio, de cada segmento, de cada departamento, enfim. Então a gente pode concluir que o objetivo maior, o controle maior dos custos, ele propicia a alavancagem de resultado. Ele estimula o resultado. É muito simples a gente entender. Vamos falar na nossa DRE, a demonstração de resultado do exercício. Olha para a DRE. Quando você vê lá a receita menos os gastos igual a resultado final, né? Imagina uma DRE com 3 linhas, receita, gastos e resultado final. Ora, são 3 vetores. A receita, na verdade, quem determina o valor da receita muitas das vezes é o mercado. É o mercado que estabelece o valor da receita. Não é nem a empresa. A empresa faz uma projeção, faz uma taxa de marcação, mas quem determina o quanto que vai pagar ou não é o mercado. Agora, a empresa pode controlar os gastos dela. Se eu tenho um vetor que eu não controlo e tenho um vetor que eu não controlo, que são os meus gastos, e ali dentro a gente tem custos, ora, se eu diminuir esse vetor, eu vou aumentar o meu resultado. Então, a gestão do custo, ela alavanca, ela estimula, sim, resultado. E aí, vamos interpretar o seguinte. Então, custos toma decisão, né? A conclusão que a gente chega, interpretando todo esse conceito inicial, é que ele auxilia e influencia no processo de tomada de decisão. Sim, influencia. Olha como que ele influencia. Ele influencia no processo de decisão porque ele mexe com o teu bolso, ele influencia, ele impacta a gestão financeira dos negócios. Essas 2 fotos que eu estou trazendo aqui para vocês, né, fotos de internet, fotos de Google, não sei o quanto que isso é fake news ou não, mas ela vai ilustrar bem o nosso entendimento. No primeiro lado aqui, eu tenho um camarada com um carro quebrado no meio de um trânsito louco. Por que esse carro está quebrado? Não vamos chegar aqui à conclusão, vamos forçar a barra aqui para a nossa interpretação. O carro está quebrado porque ele não quis fazer a manutenção preventiva do carro, por exemplo. Então ele não gasta dinheiro fazendo a manutenção preventiva do carro, mas a qualquer momento o carro pode quebrar, deixar ele na mão, e aí se ele for um Uber, se ele for um táxi, se ele for prestador de serviço usando esse carro como veículo de trabalho dele, ele vai perder resultado, ele vai perder lucro nesse momento. Então, equilibrar
Se eu vou gastar muito dinheiro com manutenção ou não, é um fator importante que cabe à contabilidade de custos municiar o gestor para tomar esse tipo de decisão. Na outra figura aqui, imagina que você fez um investimento, comprou uma granja que produz ovos, só que você está sem grana e acha que esse negócio de transportar ovo tem que ser baratinho. Ao invés de você contratar uma empresa com custo, com gasto mais caro, você contrata o nosso amigo ali para transportar toda a sua produção de um determinado período. Você confia? Você confia nesse camarada aqui? Transportando toda a sua produção nesse modal de transporte? Então a gente pode chegar à conclusão que os custos também impactam nos riscos do negócio. A decisão é simples: se eu aumento muito o meu gasto, eu vou diminuir o meu resultado. Se eu tenho um baixo gasto, eu vou aumentar o meu resultado, mas comprometendo o nosso amigo vilão chamado risco. Então a gente tem que saber administrar, contabilizar adequadamente esses caras chamado custo para a gente chegar à conclusão devida. E por falar em conclusão, vamos chegar aqui às nossas primeiras conclusões. Esse cara chamado custo, então ele impacta no fluxo de caixa de um negócio. Sim. Se você falou, se você pensou, se você anotou isso, você acertou. O custos impacta no fluxo de caixa do negócio. Os custos, eles estão ligados a investimentos. Aí você vai falar assim, pô, investimento? Os caras estão falando agora o que significa investimento. Investimento nada mais é do que dinheiro que eu coloco para gerar resultado, benefício econômico no futuro. Isso é um conceito lá, até do CPC 00, no que diz respeito às contas de ativo, né, os bens e os direitos. Então, quando eu invisto num ativo, ou bem ou em direito, eu estou mexendo com o meu investimento. E mexer com o investimento conecta, sim, a contabilidade de custos. Um outro conceito que a gente pode concluir sobre custos é que eles estão relacionados à competitividade. Lembra que eu falei ainda agorinha? Pois é. Então, se eu gastar muito, no início eu ando devagar. Se eu gastar pouco, eu ando correndo, mas pode ser que eu me machuque lá na frente. Custos está ligado, sim, à competitividade mercadológica, até para garantir as produções dos produtos, dos serviços, como a gente vai ver mais adiante, nas próximas aulas, nos próximos temas. Resumo, o custo, então, ele impacta na otimização do meu resultado. Lembra? Receita menos gastos. Eu aqui, por enquanto, não estou usando a palavra custos, estou chamando gasto. Receita menos gastos é igual a resultado. Se eu mexer nos gastos, ele vai mexer, sim, nos resultados. Daí, então, vamos entender, já que você está fera em entender o que significa custos, vamos traduzir isso para o mundo dos contadores, para o nosso mundo, para o mundo de nosso interesse, né? Eu não sei o que são custos, eu já entendi o que é custo, mas como é que a gente correlaciona isso com a contabilidade de custos? Vamos lá na lei. Então, peguei minha primeira prancheta aqui, fui lá na 6404 e anotei o que significa, olhei lá da 6404 e vi o que significa contabilidade de custos. Está aqui, eu vou ler junto contigo. Técnica utilizada para identificar, quantificar e informar gastos inerentes aos produtos e serviços de um ambiente corporativo. Olha que teoria linda. E é assim mesmo. Então, 3 palavrinhas mágicas que a gente tem que considerar. Custo serve para localizar onde está esse cara, e a gente já sabe que esse cara está em tudo quanto é lugar. Quantificar ele, então a gente precisa traduzir aquela informação qualitativa em quantitativa, porque a informação quantitativa ela vai para a rubrica contábil e a gente vai ler o nosso contabilês através das rubricas contábeis. E serve para informar, né? Quanto que eu estou gastando para me relacionar com você, quanto que eu gastei para produzir essa camisa, quanto que você gastou de energia, de telefone, para assistir essa videoaula, enfim. Custos, se está em tudo quanto é lugar, ele vai nos ajudar nesse sentido. Então é um ramo da contabilidade que ele se preocupa em
agregar valor no processo de produção para tomada de decisão. É isso que é a contabilidade de custos. Então a gente pode focar que os objetivos maiores da contabilidade de custos está relacionado sim a processo de produção, está relacionado sim a comportamento fiscal tributário, né? Porque o fisco, aquele stakeholder lá, que é o fisco, ele tem muito interesse em saber a quantas anda as compras da empresa e as vendas da empresa, então impacta, o objetivo dele é produzir informação para a área fiscal tributária, é produzir informação para alavancar receita, alavancar vendas, né? Lembra do Hogarth? Sacrifício que eu faço para produzir receita. Então está relacionado à formação de preço, está relacionado à projeção futura, que são os orçamentos, né? Hoje eu tenho um gasto, será que daqui a 6 meses eu vou ter o mesmo gasto? Então eu preciso tabular isso, isso é tabulado nos orçamentos. Consequentemente ele serve para tomada de decisão, né? Se a gente for concluir de uma forma geral. Mas para que isso tenha sucesso, a contabilidade de custos ela precisa estar de mão dada, ela precisa estar abraçada a outras ciências. O bom administrador de custos, anota isso, porque isso é muito importante, precisa conhecer de administração, de marketing, de gestão tributária, de gestão de pessoas, de contabilidade geral, porque o conhecimento dessas áreas vai permitir ao profissional de custos localizar e enxergar melhor o conceito de onde esses custos se encontram. Legal? Entendeu? Bacana? Posso continuar? Como é que você faz então para atingir esses objetivos, né? O processo de você atingir esses objetivos é justamente, primeiro, entendendo o negócio. Então, vou falar aqui baixinho só para você escutar. Contador de plantão, futuro contador de plantão. Levanta o bumbum da cadeira e conheça o segmento de negócio no qual você faz parte. Se você presta serviço de contabilidade, conheça efetivamente o seu cliente. Se você está inserido dentro de um ambiente organizacional, você tem que caminhar pelas áreas produtivas para ter a capacidade de melhor entender o ambiente e, consequentemente, melhor enxergar esses custos. E aí, depois que você os enxerga, você tabula nas dicas que eu vou te dar aqui, e aí vai ficar fácil para você tomar a decisão e orientar os tomadores de decisão de uma forma geral. Legal? Então a gente pode concluir e já começar a fechar o nosso bate-papo que o custo está relacionado sim à produção de receita. Como é que esse custo está associado à produção de receita? Na nossa clássica fórmula, receita é igual ao preço multiplicado pela quantidade daquele produto, ao preço unitário daquele produto, multiplicado pela quantidade total ou produzida ou adquirida para ser comercializada, se for uma empresa mercantil, não importa, mas o custo, então, ele está associado à receita. E essa receita está associada ao lucro e a uma outra palavrinha mágica que no nosso próximo material a gente vai melhor detalhar, que é a terminologia dos custos. Nessa fórmula aqui de baixo eu botei o lucro é igual a receita menos custos menos despesa. Custo e despesa eu chamei nesse nosso bate-papo de gasto. Legal? Vamos entender isso melhor no nosso próximo tema. Não deixe de assistir o próximo tema. Para a gente fechar a compreensão e dar uma resumida bacana, o que efetivamente a gente viu nessa videoaula? A gente viu nesse videoaula que o que são custos, quais são os objetivos de custos relacionados à tomada de decisão, quais são os fundamentos da contabilidade de custos, identificar, mensurar e informar, e a relação do custo com o resultado, a relação do custo com o lucro. Legal? Não deixe então de se inscrever no canal,
de dar o seu like, se você gostou, se não gostou, coloque os seus comentários e de principalmente assistir a nossa próxima videoaula. Legal? Um abraço, fique na paz, hein? Tchau!